Bom, pessoal, tudo bem? Bom dia. Bom, acho que hoje é um dia bem legal, né? Porque a gente está fazendo uma coisa que é um marco, né? A gente vai falar sobre o currículo aqui, como vocês já sabem. E até algumas coisas que a gente vai falar é sobre cronograma de aula, dica de administração, apresentação de conteúdo. E isso vai dar um norte, né? Para como você consegue conduzir, né, os seus dias. Que a gente sabe, nós que somos líderes, né? Estamos ali no front, né? Toda semana. Às vezes você fica, né, pensando em conteúdo, pensando em que tipo de ministração, e esse conteúdo vai ajudar bastante. Então, hoje a gente vai dar essa introdução, vocês já vão ter os kits hoje com vocês, já vão poder... já estará com vocês em mãos, né, para vocês já começarem a trabalhar isso aí durante esses próximos anos, né? Então, acho que a gente pode começar orando, né, pra gente... Não vai ser algo rápido, mas importante. Amém? Vamos orar? Jesus, obrigado, Pai. Obrigado por essa manhã. Nós te louvamos, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem misericórdia de nós e o Senhor continua com a Tua graça sobre as nossas vidas, meu Pai. Pai, continua, Pai, dando graça para que o Senhor esteja sempre nos dando um ânimo novo, um ânimo renovado, Senhor, para conduzir, Pai, esses ministérios, para, Senhor, sermos referência, exemplo na vida dos adolescentes, Jesus. Então, Pai, nos ajuda a continuar, Pai, a fazer a Tua obra. Nós precisamos, Pai, nós queremos ser melhores a cada dia, queremos, Pai, para impactar cada vez mais vidas, Pai, desses adolescentes. Então, abençoa, Pai, com o Teu poder, cada um que está aqui hoje, Senhor, para que, Jesus, não haja um desânimo, não haja, Pai, uma perda, Pai, naquele ritmo, Pai, que nós possamos ser frenéticos, Pai, e impactar essas vidas, Jesus. E que hoje seja um marco, Pai, nesse ministério, Jesus, nas igrejas locais, para que isso possa ajudar a crescer em quantidade, sim, Pai. Nós queremos que novas vidas, Jesus, estejam recebendo, meu Pai, uma palavra nova, uma palavra direcionada, uma palavra atual, e com o Teu amor ali a gente possa, Jesus, impactar essas vidas, Deus. Nos ajuda, Jesus, nos ajuda, aumenta, Pai, a nossa capacidade, nos ajuda, Pai, a sermos melhores, as nossas dificuldades, as nossas deficiências, meu Pai, que nós possamos evoluir, Senhor, evoluir mais, para que o Teu reino possa crescer, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Bom dia de novo, bom dia aí para o pessoal que vai assistir depois, pessoal do Nordeste, Norte e Nordeste. Bom, como falou o Vinícius, esse momento aqui é realmente um marco naquilo que a gente tem como igreja, como instrução, como capacitação, como formação das lideranças locais. Então, primeiramente eu queria agradecer vocês pela presença aí. Alguém aqui não me conhece? Beleza. Então tá ótimo. Aqui nós, basicamente, hoje estamos com a convocação de todos os líderes e colíderes de ministérios de adolescentes das igrejas de todo o Brasil. Obviamente que não dava para estar Norte e Nordeste aqui, por isso estamos gravando, mas estão aqui de São Paulo. Então estão aqui representados Anália Franco, Aclimação, Aparecida, Barueri, Butantã, Capão, Guarulhos, faltou Ibitinga pela distância, Ibiúna, Ponte Rasa, Penha, Parque das Nações, Santos, Vila Mariana. Só não chegaram ainda São Bernardo, Parque Marajoara e Jardim Elba. Bom, importante entender um pouquinho o nosso contexto geral, para que entender a sua importância num pedaço da igreja e num pedaço de um ministério, né? A gente tem... Entramos ontem na Vila Mariana para fazer uma reunião às 8 da noite e saímos hoje às 1h30 da manhã daqui para pensar na igreja como um todo, avaliar a igreja como um todo e dar norte para a igreja como um todo. Então, vou gastar aqui meus 5 minutos falando um pouquinho especificamente da gente aqui do Ministério de Adolescentes. Bom, alguém já ouviu falar em 4 pilares? Não aguenta mais ouvir falar em 4 pilares. Então, a pergunta que eu faço é, o Ministério de Adolescentes está em qual pilar? Família, formação, missões e transformação. Qual pilar está o Ministério de Adolescentes? Fala alto. Formação. E o Ministério de Jovens? Também. E o Ministério Infantil? Também. E alguém sabe explicar por que eles estão em formação e não em família? Os outros nem vão perguntar, porque estaria mais claro. Põe o próximo aí, Marcel. Por que está no... Eu usei a técnica, acho que do espanhol, né? Que põe uma interrogação no começo e no fim aí para poder explicar uma pergunta. Por que está no formação e não no família? Por que
um grupo de pastores, de líderes, decidiu que, isso foi o ano retrasado, não foi nem ano passado, que esses 3 ministérios estariam no pilar formação. Então é o seguinte, por que a gente colocou esses 3 ministérios, que são 3 faixas etárias diferentes, no pilar formação? Justamente porque ele falou. Nós entendemos que esses 3 ministérios, nas diversas faixas, eles formam as pessoas. Formam a criança, formam o adolescente e formam o jovem. Esses 3 ministérios não são ministérios de entretenimento dessas faixas etárias, mas de formação de caráter, de conteúdo em cada isso. Por isso que ele está no pilar formação. Então, a importância do Ministério de Adolescentes agora é, além de tudo, formar o adolescente naquela faixa etária que nós estabelecemos. Próximo. Se tiver alguma pergunta, pode fazer aí. Pensando nisso, em 2015, nessa data aí, nós fizemos um outro marco na nossa igreja. A gente vem caminhando, já uns 2, 3 anos para cá, caminhando alinhado, juntos, todas as igrejas, todos os líderes, para conhecer onde a gente quer chegar. Então, nós fizemos um fórum de debate de gerações no dia 21 de março de 2015. Reunimos para fazer uma discussão e um diagnóstico. Põe uma próxima aí. Isso foi lá na igreja lá do Brooklyn. E está aqui, 3 blocos. Aqui acho que é crianças, jovens e adolescentes. Reunimos os líderes. Quem estava lá nesse dia? Beleza. Ou a maioria não pôde, ou é novo na liderança. E aí nós reunimos, saímos de lá com uma pauta de ações, para a gente fazer coisas alinhadas. A primeira decisão que a gente tomou lá é, esses 3 ministérios têm que andar alinhado no geral e no local. Eles têm que se conversar. Isso acontece já? Talvez ainda não, mas é um foco da gente fazer isso andar alinhado. Criança, adolescente e jovens. Nós tiramos o UP daqui. O UP não está no Ministério de Formação. A gente entendeu que ele é um outro esquema, então não está na formação. Depois daquele fórum, nós fomos para a primeira ação. Uma das primeiras ações que a gente decidiu é, vamos cuidar do infantil. Porque por muitos anos na nossa igreja a gente tinha um ministério infantil muito forte, depois ele se perdeu, parou, ficou no ar, ficou cada um fazendo o que queria, e a gente decidiu, vamos trabalhar no ministério infantil. Aí montamos uma comissão, e no dia 25 de abril, fizemos o primeiro encontro da família Kids, onde lançamos esse material, o manual, o Jepinho e o Pintando e Aprendendo. Um material nosso, que nós construímos com a comissão. Pô, próximo. E aí fizemos o evento aqui na Vila Mariana com 240 pessoas do Ministério Infantil naquele dia lá. Aqui estava lotado, aqui está a comissão infantil, né? A Ruth da Ponte Rasa, a Aline de Guaianazes, a Nício de Ponte Rasa, a Cristiane da Vila Mariana e a Adriana Friso do Butantã. Inclusive a Adriana está aqui, a gente convidou também o Ministério Infantil, a Comissão Infantil e mais os jovens para estar aqui conosco hoje. Então ela está aqui representando a Comissão Infantil. Próximo. Aí, qual que foi a outra ação desse fórum? Bom, resolvido o Ministério Infantil, nosso foco é adolescentes. Fomos descendo. Então, o que é o problema dos adolescentes? Bom, precisamos ter um currículo também, fomos atrás. Aí a mesma editora que nos forneceu material para o Ministério Infantil é a mesma editora que vai fornecer material para os adolescentes. Porque eu não sei a dificuldade das igrejas locais, mas há uma dificuldade de saber o que eu vou dar, onde eu vou pegar, pego na internet, busco aonde, o que eu vou dar para o meu adolescente, o que eu vou fazer, jogo bola, conto piada, sei lá, o que eu faço com eles. Cada igreja tem um caminho. Então a gente quer alinhar, padronizar e ter um material que facilite. Só para você ter noção, nós estamos trabalhando também em várias comissões gerais. Tem uma comissão geral que se reuniria hoje de manhã, já estamos na 5ª reunião de pequenas famílias. Estamos preparando um manual de pequenas famílias e preparando estudos de pequenas famílias, que vai estar num estoque virtual, para que qualquer pessoa que dirige uma pequena família possa entrar lá no estoque virtual e já ter uma palavra pronta para poder estudar e aplicar. Então, estamos também trabalhando com isso. E a mesma coisa aqui no Ministério de Adolescentes. Temos um currículo que vai ser distribuído depois, o Marcel vai explicar, para poder facilitar, alinhar o trabalho e ter conteúdo para poder formar os adolescentes. Bom, isso é um item. Qual que é outra coisa que a gente quer fazer também? Depois, acho que, não sei se o Ailton vai falar, nós queremos definir um conceito do Ministério. Qual é o conceito do Ministério de Adolescentes? Com isso, vamos ter um nome do Ministério de Adolescentes. Quando a gente definiu Família Kids para o Ministério Infantil, sabe quem decidiu esse nome? Todas as líderes do Brasil inteiro, inclusive São Paulo, Norte e Nordeste, foram vários nomes, a gente mandou para todo o Brasil e as líderes decidiram, queremos Família Kids. E aí que saiu o nome. E aí saiu o logo. Então, o criador do logo criou o logo em cima do nome do conceito. Nós precisamos ter um conceito para ter um nome, para criar uma logomarca do Ministério para todas as igrejas.
Esse é um alvo, uma meta ainda. Próximo. Estou terminando. Quais são as outras ações do Pilar Formação que geraram do fórum? Bom, depois de criança, depois de adolescentes, vamos planejar jovens. Então está aqui o Sidão também, e o próprio Maurílio, como representante do Ministério de Jovens, também que a gente já tem reunião marcada para planejar os jovens, o que fazer, como alinhar, ver as dificuldades e tal, e alinhar sempre esses 3 ministérios, geral e local. Outra coisa que a gente também falou no fórum, precisamos capacitar a nossa liderança, seja de infantil, seja de jovens, de adolescentes, seja de jovens. Capacitar não só quando ele está na sala de aula, prepará-lo antes para ele ter capacitação naquela área que ele é o chamado. É uma lição de casa para os pilares e para os ministérios, em particular aqui dos adolescentes. E outras ações que a gente vai fazendo aí. Isso, basicamente, acho que é isso. Vê se tem mais uma. Acho que não. Acho que não. É isso. Falei rápido? Alguma pergunta? Alguma questão? Não tem certo e errado aqui. Pode perguntar se tiver necessidade. Não entendeu? Não ficou claro? Faz uma pergunta fácil. Na verdade, alinhar e facilitar são coisas diferentes. É uma sugestão? Não, é um foco. É um foco. Facilitar e alinhar e facilitar. Vamos caminhar juntos as duas coisas. Alinhar o trabalho, sempre preservando a realidade de cada localidade, não podemos perder de foco isso. Mas uma coisa é saber a realidade, outra coisa é ter um norte único para a igreja como um todo. Foi o que a gente até falou isso aqui ontem. Então, mas o método, o material, é uma sugestão? Não. Então, ela é uma direção. É importante falar, esse material foi avalizado pelo Pilar Formação, que tem lá o Marcelo Meirelles, na época foi por os outros também, Vani, que são o pessoal do Pilar Formação. Então, ele está avalizado, mas eu queria usar o material da videira. Bom, é melhor você consultar antes, porque será que não tem nada doutrinário ali que não bata conosco? Esse material da editora Cristã Evangélica não fere nada às nossas doutrinas, por isso nós estamos adotando ele. E é de fácil acesso, é barato, tem em espanhol, e já o Nordeste já usa. Por isso que a gente foi nessa linha, porque, primeiro, ele não fere nada das nossas doutrinas. Isso. É o que abrangia o máximo possível os temas. Inclusive, no infantil, a editora Cristã Evangélica é o material oficial. Mas a gente pôs no manual, isso nós não fizemos, alguns outros que poderiam ser consultados, isso a gente não fez aqui. Mas para quem não tinha nada, já tem um material para 5 anos, já, como diriam alguns pregadores, posso ouvir um amém, posso ouvir um aleluia, entendeu? Não tinha nada, não. Então já temos o material nosso. Agora... Bem lembrado. Se alguém conhecer algum material muito bom, encaminha para o Marcel, para o Pilar, ou para os meninos aqui, e a gente vai levar para estudar, ver, e pode acrescentar mais um material. Bem lembrado. Mais alguma pergunta? Se não, passo para o Marcel. É isso? Valeu. Tudo bem. Bom dia a todos. Prazer em vê-los. Seguinte, antes do currículo, nós tivemos uma grande oportunidade, que foi o acampamento de adolescentes, 200 e poucos adolescentes. Então, nós vimos uma grande necessidade de ouvi-los, entender a cabeça deles, o que está passando na cabeça de uma geração até 15, 16 anos. E, para isso, nós tivemos aí um elenco de mais ou menos 23 ou 24 perguntas direcionadas a eles sobre a igreja, sobre o sistema da igreja, sobre a modernidade da igreja, sobre as ações deles futuras, se sim ou não na igreja. Então, vale a pena nós termos isso, e todos os pastores vão receber essa pesquisa por igreja e geral. Então, nós temos aqui compilado e em gráfico a opinião de uma geração dentro da nossa igreja. Que isso pode direcionar muito pastor e líder que está errando. Eu não imaginava que eles pensavam isso sobre a igreja. Eu estou fazendo uma igreja não para eles, estou fazendo uma igreja para mim mesmo, para a minha liderança mais velha, e acontece que um dia a gente passa. E quem daqui a pouco está com o bastão é essa liderança que pensa, esse adolescente que pensa completamente diferente de mim e quer um outro tipo de igreja. Então eu preciso entender a cabeça. Não significa que tudo que eles estão
colocando, a gente vai obedecer. Mas é um grande sinal de direção de uma geração para a nossa igreja futura, tá bom? Então, vamos... O Marcel vai explicar, ele que compilou, a gente fez as perguntas juntos. Então, vale a pena você ficar com essa rica pesquisa. Então, essa pesquisa foi bem interessante porque a gente teve 192 respostas, tá? E vocês vão ver que aqui o resultado é o resultado geral de todas as igrejas. Só que a gente conseguiu segmentar isso por localidade. A localidade, a pesquisa individual da localidade, a gente vai mandar só para você localidade, comparando com o geral. Porque assim, tem algumas respostas que dá inverso na localidade. Então, você pode tentar identificar. Algumas eu achei interessante. Só para a gente começar aqui, ó, a primeira pergunta era: você acredita que o nosso modelo de igreja é moderno, antigo ou outros? Então, a gente teve 87% moderno. Eles acham o nosso modelo de igreja moderno, os adolescentes. Você pode até falar, pô, eu preciso fazer nossa igreja está antiga, está antiquada. 87% falou moderno, tá? Esse é o geral. Quando eu te mandar da localidade, você vê que esse percentual está menor. Espera aí, vamos avaliar. A gente vai fazer uma avaliação, vai conversar direto com vocês, sem distribuir para as outras, mas se tiver alguma distorção, a gente vai falar. Ou até algo novo que a sua igreja está desempenhando melhor, a gente vai tentar ver o que é que vocês estão fazendo, que a gente vai poder aplicar nas outras, né? Ó, você tem prazer e alegria em participar de uma igreja? Ó, 89% falou sim. Eles têm prazer. Deu uns 10% que dá mais alegria que decepção, mas um percentual abaixo de 1%, deu mais decepção que alegria e nenhum colocou não. Então, eles querem estar na igreja, querem participar da igreja. Você fala, não, o adolescente quer ir para a balada. Não, olha a resposta. Não sei se eles estão mentindo lá. Alguém forçou eles a responder isso? Era anônimo, né? Espero que sim. Vamos lá. Ó, seu pastor é acessível e amigo? Isso é interessante que também a gente vai levar para os pastores. Deu 79% sim e 18% às vezes. Então, você vê que tem um às vezes aí, tem um impedimento em relação ao pastor. Então, a gente precisa verificar isso. Agora, essa foi demais. Ó. Pastores nos dias de hoje, inclusive o seu, agem como Jesus agia? 52%. A maioria falou às vezes. Entendeu? Às vezes. Então, isso, a gente está falando do pastor. Mas e você, líder? Você está agindo como Jesus agia? Eles estão olhando isso, eles estão olhando para isso. Devia ter perguntado se o seu líder, hein? Esqueceu essa, acho que era melhor. Mas tudo bem. Deu 43% sim, e tem uma porcentagem ali em relação a não. Tá? Pode passar mais uma aí. Olha lá. Aí você fala assim, os adolescentes não querem trabalhar, tal. Será que eles precisam de um incentivo? Ó, você tem vontade de ser um voluntário na igreja no futuro? 95% falou que quer ser voluntário, quer trabalhar como voluntário. Então, põe esses adolescentes para trabalhar. Não sei vocês, mas vocês estão colocando. Você vê a Festa das Nações, pessoal, vocês participaram, mas põe eles para trabalhar que eles querem. E aí, essa para mim eu achei que não ia dar, para mim foi uma surpresa para mim. Ó. Você deixaria a sua profissão para trabalhar numa igreja? Deu 72% falou que sim, e mesmo ganhando menos. Eles querem trabalhar na igreja mesmo ganhando menos. Você quer trabalhar na igreja mesmo ganhando menos? O seu adolescente quer. Eu achei impressionante essa aí. Olha, para mim, eu não esperava isso. Deu um 8,7 ali, sim, se ganhasse mais, né? Minoria. E deu 19,1 não. É engraçado assim que o que fala não, ele é meio... Como eu digitei 192, assim, uma hora que eu já vi uma resposta, eu já sabia o que o cara ia responder o resto, entendeu? Então, o que falava não, ele não tinha experiência com Deus. Tem essas correlações, tem umas correlações com as perguntas que é legal. Pode ir. Olha lá, você entende as pregações da sua igreja? Ó, 65 na maioria das vezes, 22 sempre e 11,6 nem sempre. Então, você vê, tem um na maioria das vezes, aí nem é sempre que ele entende a pregação. Então, como é que a nossa didática... É claro, aqui ele deve ter pensado na hora do culto, né? Mas isso a gente vai levar para os pastores também, tá?
O louvor da nossa igreja o que vocês acham que eles iam responder? É velho, é antiquado, é careta, precisa de música moderna. Deu 57% muito bom e 33% bom. Então, a maioria deu entre bom e muito bom. Poucos deram regular, deu 8,4%, e muitos poucos deram fraco. Então, você vê, louvor não tem tanto problema. Assim, a gente, às vezes, acha que é um problema. Essa também, você crê que Jesus é? Aí está lá, Deus, um líder influente ou não sei. Então, deu 84% Deus. Deu 14,8% um líder influente, alguns não sei. Essa resposta é muito interessante, que é a parte até de ensinamento, saber quem é Jesus, né? Apesar de a maioria ter dado isso, algumas igrejas deu um 50-50 em relação a líder influente. Então, isso a gente vai levar isso para vocês, porque essas igrejas que deu um pouquinho mais, precisava entender um pouco se tinha muito visitante ou se eram pessoas que estão lá. Então, a gente precisa saber que Jesus Cristo é Deus, né? Isso aí é formação, eles têm que saber que é Deus. Então, essas igrejas que deu, precisa entender se tinha visitante. Eu não sei, tinha muito visitante lá no adolescente? Não? Então é bucha. Gente, Jesus é um ensinamento, então pode ser que a igreja geral... Será que estamos falando que Jesus Cristo é Deus? Então isso Jesus Cristo é Deus. O cristianismo está fora da realidade? A maior parte falou que não. Então, é legal que essas respostas eu consigo comparar com públicos de outros países, que são perguntinhas meio padrões que eles já acompanham ao longo do tempo. E eu acho interessante refazer essa pesquisa ao longo do tempo para a gente ver se muda os índices de acordo com o trabalho. Tá? Pode ir mais um. O cristianismo é hipócrita. A maioria falou que não é. O cristianismo julga, deu um 30% falando que sim. Então, 30% de 200 aí, a gente tem aí mais ou menos 60 pessoas, né? Uns 50 e poucas pessoas. Então, tem um julgo aí, alguma coisa que precisa entender. Vamos lá. O cristianismo é importante para a sua vida? 98% falou que sim. Eles querem ser cristãos. O cristianismo é importante para a vida. O cristianismo se envolve muito com política. Essa é uma coisa mais geral. O Brasil deu 30% falando que sim. Tá? Pode ir. O cristianismo oferece esperança para o futuro. Eles têm essa esperança no cristianismo? Maioria, 97%, falou que sim. Agora, essa foi interessante. É seu hábito ler a Bíblia? A maioria falou que não. Eles não têm o costume de ler a Bíblia. Tá? Então, algumas igrejas, essa porcentagem falou que não é maior. E algumas outras igrejas, que nem eu já sei, o Capão deu o inverso. Falou que eles leem a Bíblia. O Capão deu. Eu queria entender o que vocês têm feito lá para ler mais a Bíblia. Então, é algo para se entender. Algumas outras deu quase 90% não tem hábito de ler a Bíblia. E aí, a gente está falando da Bíblia, está ensinando a Bíblia para eles. E aí você vai ver na próxima que 100% não teve um, não me interessa. 100% quer entender a Bíblia. Todos, não teve um. Das 192 respostas, botou não. Todos querem entender a Bíblia. Isso vem ao encontro do quê? Aquilo que a gente está trazendo hoje. Trazendo um material para vocês, que é uma sugestão, que é um direcionamento para vocês. Isso é um reflexo para vocês. Você quer entender mais a Bíblia? Então, você tem que correr atrás também. Então, esse material não é algo prontinho, é para você correr atrás dos assuntos, colocar embasamento bíblico. Então, é importante a gente ter esse fundamento bíblico, mas aplicar daquela maneira que funciona melhor para a tua localidade. E esse também, se você já teve uma experiência especial com Deus, a nossa igreja não é fria, né? Deu 87,9%. É interessante, algumas localidades deu uns 50-50, então é bom avaliar, tá? Algumas são engraçado. Teve uma resposta assim, uma menina. Era menina, porque você vê que era canetinha, assim, né? Devia ser menina, né? Só pode ser. Ela colocou. Esperamos que seja. Porque não dá, porque foi anônimo. Tem a localidade. Achei muito engraçado. Ela colocou não e ela colocou um emoticon, né? Com uma carinha assim triste. Tipo assim, ela querendo ter essa experiência com Deus. Foi muito legal. Então você vê, eles estão sedentos aí. Tem uma porcentagem, tem esse 12,1%. Será que é um cara mais velho ou um cara que acabou de entrar aí nos adolescentes? Então, é o que a gente vai acompanhar. Isso. Mas a nossa igreja está bem ali. A maioria deu. Só tem alguns, mas deu tranquilo. Então,
Pode falar. Uma sugestão aqui, até porque nós estamos gravando lá para o pessoal do Norte e Nordeste. Minha cabeça pensa sempre São Paulo, Norte e Nordeste, porque a gente é geral. Mandar essa pesquisa via pastores do Norte e Nordeste para que eles encaminhem para os seus adolescentes e a gente tem um resultado também de um outro lado do país, que são nossa igreja, para poder ver como é que está também esses irmãos, esse povo lá. Seria interessante. Você pode comparar com o mundo, pode comparar com o Brasil, pode comparar as localidades, né? Nossa, então, Marcelo, vamos ver como a gente faz para chegar isso nos pastores, que é fácil, para eles porem isso nos adolescentes e voltar essas respostas para nós. Talvez mais formatada para te facilitar. Beleza? Bom, então o pessoal que está no Nordeste vai receber esse link aí, então você vai encaminhar para os seus adolescentes. Vou colocar a lista das igrejas, a gente vai comparar também Norte, o Nordeste, Sudeste e Bolívia, né? Podemos mandar para Bolívia também. Eu ia falar aqui dos adolescentes, tem alguém que fala bem espanhol? Não? Ninguém? Os líderes aqui? Ninguém? Precisamos, hein? Precisamos de ajuda, porque, só para você ter uma ideia, o pessoal da Bolívia já recebeu esse material, eles já queriam usar o material, eles já receberam lá. Esse material também tem em espanhol, mas a gente sempre precisa de uma ajuda aí para ajudar eles, tá? Então, encontro aí, você vê, eles têm a necessidade de entender mais a Bíblia, eles querem buscar mais de Deus. Então, a gente, de todo esse fórum, a gente elaborou um currículo. Esse currículo, que o Paulo já falou bastante, ele está alinhado com o Ministério Infantil, é o mesmo currículo. Isso é o quê? Você vai falar, mas eu vou ministrar só o que está aí nesse currículo? Não, a gente separou alguns temas livres, dias de tema livre, que você pode ministrar o que você quiser. Algum dia faltou, não faltou. É livre, você tem a capacidade. Mas os temas, eles estão embasados em alguns aspectos da Bíblia, principalmente em apologética, entender mais a bibliologia, Espírito Santo, falando sobre relacionamento. Eu vou explicar um pouco mais. É um material muito bom. O que acontece normalmente? Eu não sei. Quem já aplica aqui um material na sua igreja? Já tem um material que aplica. Legal. Depois a gente vai tentar entender se você já usa, se o material é bom. Aquilo que a gente falou. A gente pode adicionar isso como uma sugestão. Não tem problema. Isso aqui é para facilitar. Quem aqui gosta assim, não, eu elaboro, eu tenho uma metodologia, eu mesmo faço. Quem aqui faz acontecer? Ninguém? Isso, tem um cronograma e tal. Então, assim, a gente pode... isso aqui é uma sugestão, a gente pode trabalhar junto, tá? Mas é interessante, é o seguinte, tem um conteúdo bíblico, que você vê que eles estão sedentos para ter, e é um material que vai ajudar vocês, tá? Pode passar mais um? Esse material, a gente elaborou aí um cronograma, que foram 9 livros, tá? Essa editora, ela tem muito mais livros. A gente pegou esses 9 por causa dos temas, tá? Esses temas vai desde Bíblia, relacionamento, Espírito Santo, vários temas. Principalmente, você vai ver lá falando sobre... Não é tema só bíblico, assim. Ele pega a Bíblia à luz dos problemas. É bem legal, porque você tem, assim... como é que fala sobre hoje, que fala muito sobre corrupção. Então, lá está falando sobre corrupção à luz da Bíblia. O que é corrupção? Então, a gente selecionou esses temas. O que a gente fez, o programa, hoje a gente vai entregar para você, são os 5 primeiros livros, tá? 1, 2, 3, 4, 5, até esse aqui. Esses 5 primeiros livros vai dar um currículo para vocês de aulas semanais. Sempre entrando, a gente colocou temas livres de aproximadamente 2 anos. Então, esse ano e o próximo ano, o que a gente já entrega para vocês já está pronto. Você já tem esse material. É a apostila do professor. A gente está entregando um manualzinho junto, que é uma referência, que tem todo o cronograma, sugestões, aquilo que vocês podem fazer. Você pode já começar a aplicar agora em março. A gente fez o cronograma para vocês começarem a aplicar ele em março. O aluno não precisa ter essa apostila, se você achar que é legal, porque eles podem preencher, mas não precisa, é mais você. E aí, é a didática que vocês têm que ter, é a dinâmica que vocês têm que ter, é sua. Vocês fazem como vocês quiserem, entendeu? Não é aquela coisa de ficar lendo a apostila, não. Ali tem o tema.
tem as referências bíblicas, já está tudo pronto e você aplica. Eu não sei como é que vocês fazem, se vocês fazem gráfico, se vocês desenham, vocês mandam o cara jogar bola depois. É uma referência, tem os temas da Bíblia para ajudar vocês. Tá? Não é aquela coisa, e agora, o que eu devo fazer? Essa semana eu não preparei nada. Está aí prontinho para vocês prepararem. Tá? Então, esses 2 primeiros anos, está aqui, custa R$200, não, estou brincando. Está pronto, é de graça na faixa aqui, de graça na graça. Então, vocês vão receber aí para vocês, tá? O currículo, pode falar. Sim. Sim. Ah, tá, entendi. Entendi. Legal. Entendi. Então, esse... Oi? Ah, tá. Então, quem está ouvindo aí... Seu nome, desculpa, é? Maurício. Maurício Guaianazes, né, Maurício? Maurício Guaianazes falou assim... olha, a gente já tinha um material, tá, e o pessoal às vezes pegou o material e desleixou, não começou a estudar a Bíblia, foi lá e ficou lendo lá a aulinha e não foi atrás. Isso o líder, né? Então, para vocês que são líderes, é o seguinte, esse material que a gente pegou, ele dá as referências, ele não é algo para você ler, então é para você ir buscar o tema. Então, é de cada um, é você com Deus. Eles falaram aí, você age como Jesus? Então, cada um é uma referência, é um tema. Tem as passagens bíblicas, mas é para você estudar e dar didática. Se você não sabe, pelo que eu vi aí, o teu perfil de adolescente dá um banho na gente, né? Os caras sabem mais. Então, realmente, não é para desleixar. Então, é bom, assim, vai de cada um. Se eu tenho um material, eu pego esse material e eu faço um estudo em cima, adiciono coisas a mais. Então, você pode pegar exemplos teus, mas está lá o tema. O importante é a ministração desses temas. Porque, assim, os temas que a gente colocou, tem temas de relacionamento, tem temas atuais, assim, de ecologia, são temas que são importantes ser ministrados para os adolescentes, tá? Então, seguir esses temas aí. Pode falar. Então, assim, a gente pensou na ordem, tem uma lógica nessa nossa ordem aí, tá? É claro que se teve algum dia um feriado, pode passar mais um para mim, Ailton, a gente vai colocar. Essa ordem ela foi pensada assim, principalmente em relação aos temas, e ela não é repetitiva. Porque assim, você pegar o primeiro livro fala sobre a parte espiritual, o segundo fala mais sobre comunhão. Se você desse um livro direto, você vai ficar falando comunhão, 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 fica chato, entendeu? Então, essa ordem não é a ordem que você vai pegar o livro. Esses 5 livros você já vai aplicar na primeira semana, mas eles vão rodar pelos 2 anos. Então, primeiro começa aí 6/3, seria assim, espiritual, depois tem a parte de comunhão, parte de Bíblia, e a gente sempre deixa a 4ª semana com atualidades. Então, é sempre crise com os pais, alguma coisa assim mais atual. Isso vai rodando, espiritual, comunhão, Bíblia e atualidade. Você vê que cada 4 a gente deixa um livre. É claro, essa ordem você pode alterar. Você fala, não, o livre eu vou aproveitar porque é uma semana antes, mas aí você tem que ser um pouco organizado aí para poder se atualizar. Caiu um feriado aqui. Tudo bem, corta esse dia do feriado, pula, não precisa dar aquele tema. Se uma outra semana, num tema livre, você não tem o que dar, tá meio apertado, pode ministrar aquela que faltou, aquela que você tirou a ordem. Você faz esse tema. Essa ordem é bom seguir, porque a gente meio que pensou ela. Se for lá no final, a gente tem falando sobre ecologia, drogas, tá vendo? Falando sobre drogas, sexo, aborto, dinheiro traz felicidade, Então, talentos e dons. Então, tem todos os temas aí bem atuais, tá? Então, vocês vão receber. Fica livre para vocês darem uma olhada. Mandem um feedback, porque assim, uma coisa é eu pensar lá no escritóriozinho, falar, isso aí, eu preciso, então vocês têm aí os líderes seus de adolescentes, manda um feedback para eles, fala, Marcel, Ailton, esse negócio aqui não está funcionando na minha igreja. Não fiquem quietos, eu não consegui, não gostei dessa aula, tem um negócio, sei lá. Mandem esse feedback, a gente precisa desse feedback de vocês. Eu vou tentar correr atrás
de vocês para ver como é que isso está acontecendo, está rolando, se está funcionando. Isso aqui não é algo estático, então a gente vai sempre acompanhar as dores de vocês, aquilo que vocês estão precisando. Mas isso é uma resposta daquele fórum de gerações que a gente pegou. Que muitos falaram, a gente não tem um currículo, não tem uma unanimidade, eles não estão falando a mesma palavra. Então isso foi uma resposta. A gente vai ter mais respostas, vai. O Ailton tem agenda aí, tem os eventos, tem aquilo que está dando certo. Mas isso a gente está trazendo isso hoje para vocês, para que vocês já possam começar a trabalhar, tá? Então, ó, tem os 5 livros aqui. Tem os 5 livros. E também tem uma apostilinha falando desse livro. Tem essa tabelinha, as datas, explicando um pouco o pilar. E aí vocês podem usar. Então, assim, não hesitem. Pode falar. Você? Aclimação, pode falar. O André, da Aclimação, falou sobre se a gente pensou em algum esquema de avaliação. Pensamos sim, tá? Era algo até que eu ia falar aqui com vocês. Vocês topam... porque, assim, eu sou meio bits and bytes, assim, gosto 0, 1, sou meio binário. Mas vocês topam preencher um relatoriozinho uma vez por mês sobre isso? Porque eu tenho ele... E, assim, aquilo que vocês preencherem, e vai ter sempre o meu contato, tá? Aquilo que vocês responderem, a gente vai identificar. Coisa simples, gente. Eu vou fazer algo não mais do que 5 minutos para vocês fazerem online, não precisa nada. Não me mandem papel de novo, porque não sei o ano que vem. Eu vou pensar, vou fazer um esquema FUVEST, depois de escanear, porque no acampamento lá não tem internet, né? Fazer um aplicativo antes para todo mundo baixar e aí salva offline, depois sobe. Mas, assim... a gente tem que fazer essa avaliação, tá? Eu vou mandar eu já tenho umas perguntas, eu vou mandar isso aí para vocês, e aí, pelo menos uma vez, para a gente avaliar como é que está andando o ministério aí de vocês. Não é algo para falar assim, está dando errado, não. É para avaliar o material, avaliar como vocês têm, e também ter lá um botão assim, ó, quero falar com você, ou me ligue, entendeu? Já que você não tem tempo, a gente vai ligar para vocês, tá? Porque a intenção nossa é estar mais em contato, tanto com vocês como com o Nordeste. Então, a avaliação é importantíssima. Isso entrou. O currículo é assim. Se vocês pensarem, o currículo é um material. É aquilo que a gente vai ministrar. É independente. A metodologia é como você apresenta esse material. Isso aí é livre. Vocês são livres para fazerem. A Igreja do Capão tem um jeito, a Igreja da Vila, a Igreja de Barueri, cada uma tem sua maneira de ministrar. Vocês são livres, a metodologia é de vocês. Cada um conhece melhor o adolescente, são vocês. O currículo, que é aquilo que é a base que vai entrar no coração deles, aquilo a gente está dando um guia, um norte para vocês. E a partir disso, a gente precisa de uma avaliação. Isso é verdade. Então, se todo mundo topa aqui, todo mundo vai responder, eu não vou precisar ficar mandando e-mail falando, não me respondeu. Pode ser? Assimilando? Posso. Eu posso fazer um só para eles. Ou vocês fazem algo... Aí vai de cada um. Fazem folha e depois preenchem um formuláriozinho. Vai demorar um trabalhinho mais para vocês. Eu não tinha pensado nisso. Isso eu não pensei. Então, a pergunta dele falou, uma avaliação entregar para os adolescentes, isso não só o líder. Eu acho interessante. O ideal seria fazer algo mensal. Eu posso bolar algo, não tinha pensado nisso. Mas vocês acham que é interessante? Vocês que decidem. Legal. Não, eu não acho nem pergunta... É interessante essa questão. Vamos tentar pensar algo. Eu vou tentar pensar algo para vocês, algo que seja funcional e prático, porque nada pode ser algo que trave, entendeu? E eu vou mandar uma proposta para vocês. O Ailton aí está com todos os contatos. Vocês estão com o contato atualizado, está todo mundo recebendo. Então, aí eu mando e vocês me dão um feedback. Eu não pensei para os adolescentes. A gente pode ver se funciona. Se não funcionar... pode ser, se eles gostaram ou não. Porque, assim, o material, teoricamente, ele vai para você. E aí você ministra, tá? Então, para não gerar também custo para eles, aí não sei como é que cada um ministra aí. Mas até algo que eu vou buscar de vocês, a metodologia, aí, como vocês estão fazendo, se vocês precisam de ajuda em relação à metodologia de como vocês estão ministrando. Isso vem da avaliação. Mas a avaliação é importantíssima. É um pedido até do nosso conselho diretivo que veio nessas reuniões e falou assim, ó, já precisa ter um currículo,
Precisamos ter a metodologia, que é livre para cada um, e a gente precisa ter a avaliação. Mas é importante. Pode falar. Para os alunos, né? Legal. Legal. Ó, então, a Adriana falou que para os alunos eles fazem para o Ministério Infantil. Não sabia. Então, para a gente aqui, como eu sou algo prático, a gente precisa ter algo mais digital, né? Então, não pode ser... Mas como é adolescente, é mais fácil já fazer descritivo. Você fala para o cara que ele já vai estar treinando full vest lá, assim, não, pá, vai gostar. Legal? Mais alguma dúvida? Vocês estão amparados? Como é que vocês estão aí? Estou sentindo aí vocês quietinhos, tá? Tá com sono. Então, gente, esse é o trabalho que a gente fez. A gente passou o ano inteiro aí buscando material para dar um feedback daquela reunião. Espero que isso ajude. Tá? A gente vai entregar aqui para vocês. Vou entregar rapidinho. Quem pode me ajudar? Fala aí, Paulo. Quando você põe alguém para te ajudar ali... melhor no final. Deixa eu falar... No final. No final? Tá. Depois vai chegar no Nordeste também esses livros lá. Importante a gente entender o seguinte. A gente não tinha nenhum material. E fomos buscar um material. Esse é o material que a gente está propondo hoje. Ele pode ser eternamente? Não. Ele pode ter outro melhor? Pode. Mas a gente está começando. Então é importante. O que não pode acontecer é o que acontece às vezes com outras igrejas, outros ministérios. Só com os adolescentes que não. É pegar isso aqui agora, chegar lá e não fazer isso andar, caminhar. Então a primeira coisa que você tem que fazer, chamar o seu co-líder, que de repente não está aqui, o seu companheiro de ministério, vem aqui, senta aqui, ó, foi falado isso. E põe ele ao par. Outra coisa que você deve fazer, pastor, fomos lá, foi muito bom, vamos ver, vamos testar, chegar animado para o teu pastor e falar, foi bom. Não é para mentir, se não foi bom, fala para nós, mas lá depois você tem que chegar dizendo que foi bom. Fala a resposta de se agir como Jesus. Exatamente. Então, assim, vamos fazer a coisa girar, porque vocês são os líderes. Vocês vão dar um feedback para a gente saber tudo isso que o Marcelo falou, se vai produzir. E a gente vai melhorando. Não estava nada, já vai melhorando. Então a gente precisa da participação de vocês, a interação com o Ministério Geral, os grupos de WhatsApp aí dando respostas. Isso funciona muito. A gente tem funcionado com o Ministério Infantil, o WhatsApp do Brasil inteiro. E vem cada ideia, vem cada coisa ali, de mulheres a mesma coisa. Então, a gente tem que estar integralizado com isso também para poder funcionar. Todas as igrejas têm que estar conectadas nos grupos aí para falar tudo ao mesmo tempo. Ailton. Muito bem. Para o pessoal do Nordeste, a gente precisa de um feedback principalmente, porque às vezes as realidades são diferentes. Então, nós estamos numa cidade e tem todo um sistema de cidade, e às vezes eles têm um sistema diferente. Então, vale a pena eles, inclusive, fazerem uma seleção que alguns temas não vai ter muito a ver com a localidade e com o momento deles. Mas é muito bom que eles digam para nós, metade eu consegui usar, metade não, porque é muito direcionado para uma região X ou para um sistema de cidade e não do Nordeste, por exemplo, que às vezes pode estar um pouco mais afastado, etc. Tá bom? Então é importante vocês falarem isso para nós. Agora, quanto à maneira de fazer, gente, vamos ser sinceros aqui, nós já estamos no século XXI e há uma maneira que você não erra, é o aspecto visual. Você pegar um livro e ler é um verdadeiro pecado venial da comunicação. Então, não é só um relaxo, é fora de sintonia. Você tem que usar o projetor, não há o que fazer, exceto se não tiver. Mas você tem que arrumar uma maneira, às vezes usar uma dinâmica, usar o teatro, usar artes, usar dança, usar roupagem, não há o que fazer. Porque aí a avaliação vai ficar estranha. O meu grupo não gostou do que eu fiz. E o outro que se preparou, que fez uma produção, que fez uma festa para apresentar o tema, o pessoal amou. Então a avaliação vai ficar esquisita. Então aí precisa entrar no seu perfil, se você deixa para a última hora do domingo ou para o sábado, se você deixa para alguém fazer, me passa que eu faço, aí tem erro de português, é um bocado de coisas que depende do líder. Tá certo? Então, importante que isso aqui é uma ferramenta que você precisa acrescentar. Então, tem temas que vai puxando um monte de outros na internet, na sua vida. Então, você precisa enriquecê-lo.
Senão a gente vai ter que entrar um pouco mais da maneira como você está dando, e às vezes ela é pobre, ela é fraca. E aí nem eu gostaria, muito menos um adolescente. Tá certo? Importantíssimo isso. Vale muito a pena você enriquecê-lo. Ok? Muito bem, Jorjão, vem cá. Então é o seguinte, finalmente aí nós ontem oficializamos o terceiro elemento. Agora somos em G3, era só eu e o Vini. Vem cá, Vini. Então agora o Jorjão está agora conosco na liderança geral de adolescentes, tá bom? Então o Vinícius, esse ano, quando que nasce seu filho, amigo? Comecinho de março, nasce o filho dele. E o Jorge veio em boa hora, porque nós precisamos dar um fôlego para ele curtir o filho, e tem todo esse processo. E esse ministério é doidão, não para. Então ia ficar só eu na maior pilha com vocês. Então o Jorjão, que já provou aí essa questão da habilidade, do gerenciamento, da gestão, da rapidez, de toda a logística que ele tem experiência, além de ser professor, gostar, então ele vai ajudar muito mais, a gente vai arrancar o couro dele mais ainda esse ano, tá bom? Então, isso foi unânime, né? Olhando para vocês e vendo o ano que nós tivemos, como ele é amado, querido, quanto ele se esforça, quanto ele é rápido, quanto ele é eficiente. Então, oremos por ele agora. Muitos pastores já foram avisados, oramos por ele também. Mas vale a bênção de vocês para ele, tá? Ele é muito mais do que você já viu ele. Então, a gente já conhece o Jorge antes dele estar na vila. Ele era lá do Tatuapé. Então, além de tudo, é uma excelente pessoa, uma família aberta. Ele é o cara que vai nos ajudar muito, tá bom? Vamos orar? Pode ficar sentado mesmo, queridos. Jesus, nós queremos te agradecer, Pai. E queremos, Pai, aqui agora como família, Senhor, abençoar a vida do Jorge, Pai. E te agradecer, Pai, por termos a oportunidade de caminharmos juntos. E que o Jorge agora fazendo parte, Pai, desse Ministério Geral, Pai, não queremos que seja somente um nome, um título, nada disso, Pai, mas queremos que seja para a honra e glória do Teu santo nome. E que isso venha para agregar e aumentar, para que o Teu reino cresça. Fazemos tudo aqui, Senhor, para que o Teu reino cresça. Para que adolescentes se convertam, para que adolescentes mudem de vida. E que nós queremos que o Jorge, Pai, nós pedimos a Ti, Jesus, que o Jorge seja esse cara que vai ajudar, que vai agregar. Então, Pai, dê graça para ele. Pai, derrama o Teu sangue, Pai, sobre a vida dele, Jesus. Com sabedoria, Pai, com discernimento, Senhor, com mansidão, Pai, com estratégia, Senhor, com criatividade, Pai. Pai, que a Tua graça esteja sobre a vida do Jorge, Pai. Capacita ele cada dia mais, meu Pai. Que ele possa sempre lembrar que ele precisa do Senhor em todos os momentos, Jesus. Em todos os momentos, meu Pai. Então nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai. Mais uma vez, como família, abençoamos ele, meu Pai. Pedimos a Tua graça sobre a vida do Jorge. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Pessoal, obrigado pela paciência. Suportar aqui um tempinho a mais aí quando acabou a programação. Eu queria falar com vocês aqui sobre a importância que nós damos como associação ao trabalho de adolescentes, ao trabalho de crianças e ao trabalho de jovens. Essa importância foi expressa justamente, como já devem ter falado, em colocar esses 3 ministérios dentro do pilar formação. Então, faria sentido pensar em colocar isso no pilar família, porque são reuniões, atividades, e os nossos cultos, nossos serviços estão todos lá, né? Os cultos de domingos, as reuniões abertas, então todos os ministérios se envolvem aqui, a gente chama de pilar família. Mas nós colocamos esse assunto no pilar formação, porque nós temos algumas batalhas para vencer aqui, e vocês são os nossos agentes de batalha mais importantes. Primeiro ponto, a Bíblia fala muito de criança. Obviamente fala de jovens, sois fortes, vencestes o maligno, e fala de adultos, fala de terceira idade, os velhos, a experiência, a honra. Não fala especificamente de adolescentes.
Óbvio que existem grandes exemplos de adolescentes que fizeram coisas importantes na Bíblia. Mas por que ela não fala? Eu não vou entrar aqui no assunto para não virar uma mensagem, né? Mas, para um judeu, 13 anos é a idade adulta. Então ele faz lá o bar mitzvah ou bat mitzvah e é iniciado como um adulto. E começa a assumir. Não só para judeu, para várias culturas e civilizações, tem esses ritos de passagem, em que com 13 a 15 anos, tanto o homem quanto a mulher são considerados adultos. Ainda sobrou na nossa tradição aqui aquele negócio do baile de debutantes. Não sei quantas meninas aqui tiveram esse desprazer. É um trabalho, uma dificuldade. Hoje em dia não está muito em moda, mas significa o quê? Você é uma mulher. Então, a categoria adolescentes, teens, é um negócio muito novo. Não quer dizer que não tenha todo o valor em entender e perceber como funciona esse grupo, mas o mais importante do que entender o comportamento, os anseios, o que as pessoas gostam, a linguagem, a forma, é saber qual que é o conteúdo. Ou seja, o que nós temos que dar para esse pessoal para que eles cumpram o seu papel. Então, por isso está no pilar formação, que nós estamos colocando o que nós esperamos que um jovem possa ser como adulto espiritual na vida do reino de Deus e na igreja. Formar as pessoas é uma atividade de pouca gente. Mesmo a educação formal aí fora é vista como um negócio pela grande maioria dos que praticam. Ou seja, não estão tão interessados na formação. Estão interessados no lucro que essa demanda gera. E se o cara lá fez ou não fez, se aprendeu ou não aprendeu, tudo bem. O grande problema do Brasil, hoje, e falando de educação, eu estudei um bocado desse assunto aí, tanto pela mantenedora que nós temos, a escola, o CRE, quanto pelos assuntos de governo e a minha atividade aí fora. O grande problema do Brasil é a qualidade. Nós temos números de alunos na escola, que é a universalização escolar, padrão primeiro mundo. Mais de 93% das crianças brasileiras estão na escola. Nosso problema agora é reverso. O Estado de São Paulo está vendo essa crise. Mas é todo o Brasil. De que, por ano, são 240 mil vagas, ou vagas não, alunos a menos na sala de aula. 240 mil. Ou seja, tem menos gente. Mudou a pirâmide. Hoje, cada vez menos filhos por família. Então, a estrutura de escola que foi criada está ficando ociosa, porque cada vez menos alunos. Razão pela qual teve toda essa greve, vocês acompanharam aí, né? Porque o governo quis fechar escolas. A lógica é cristalina. É melhor condensar, concentrar para dar mais qualidade, porque está faltando qualidade. E a igreja tem um papel muito importante nisso, porque o nosso negócio é qualidade. O nosso negócio não é quantidade. Deus nunca fez opção pela quantidade. Ele fala que a porta é estreita, que poucos entram, que muitos correm, um leva o prêmio, e que o que ele quer é gente de qualidade lá. Então, nós não estamos aqui querendo facilitar a vida de quem ir para o céu, baixando o padrão. Nós precisamos capacitar os que querem ir para o céu para que atinjam o padrão. E o padrão é complicadíssimo, porque ele é tão alto que ninguém consegue, só pela graça de Deus. Mas tem que haver a disposição do indivíduo. Então, se você não quiser, você nunca vai poder. Nós temos que formar nossos jovens, formar nossos adolescentes e formar nossas crianças com essa vontade de querer. Vontade de querer amar a Deus. Vontade de querer bater o recorde. Vontade de querer transformar a sociedade, fazer uma coisa impossível. Vontade de vencer. Isto é ensinado. Então, os currículos que foram colocados agora são o primeiro passo para isso. É uma experiência. É bem melhor ter do que não ter, mas com certeza daqui a alguns anos estará bem melhor do que hoje. Então, nós estamos dando um passo. Tem que ser entendido como qual é o conteúdo mínimo que um jovem com 21, 22, 23 anos
que é quando deveria estar saindo do chamado grupo de jovens, agora tem os ups aí, qual é o currículo, qual é o conteúdo e qual é a visão de mundo que ele tem que ter. E nós conversamos bastante nas reuniões aqui com os ministérios sobre como fazer isso. E tem 3 coisas que são importantes. E é uma linguagem meio de escola isso aí. Primeiro é o currículo. Currículo é o conteúdo, é a matéria, é o que ele vai aprender. Esse trabalho de hoje aqui vai nessa direção. O segundo é a metodologia. É como que eu vou ensinar esse negócio. Como que eu vou transmitir esse currículo. É a forma. E aqui entra a nossa criatividade. Porque a metodologia tem que ver com os tempos. Então, a maneira de ensinar de 50 anos atrás não é a maneira de ensinar de hoje. As demandas, as ansiedades, as necessidades, as condições de um adolescente não tem nada a ver com quando eu fui adolescente. Então, nós temos que acompanhar os tempos para mudar a forma, sem mudar o conteúdo. O conteúdo é inegociável, mas a forma, a roupa que você usa, a música que você toca, a hora em que você faz as reuniões, o que você permite como sociabilidade, os usos e costumes, isso muda e muda sempre. Graças a Deus. Senão nós estaríamos todos de túnica aqui, né, e as mulheres de véu. E a terceira coisa, que eu deixei por terceiro, mas na verdade é o primeiro, é o que a gente chama de cosmovisão. Ou seja, é o nosso referencial. É como nós enxergamos o mundo. E essa é a mais importante. Porque pode ser que o nosso jovem não saiba tanta Bíblia quanto poderia. Espero que ele saiba. Eu sempre cito esse exemplo. Né? Eu sou cria de cultinho, desde 6 anos de idade, frequentando escola dominical e cultinho de igreja, decorando versículo, fazendo concurso. Com 9, 10 anos, ganhava todos. Virei tio de cultinho. Escola dominical, EBF, fazer lá o concurso, dar as classes. Então, o conteúdo cristão que eu tenho na cabeça, a cronologia das histórias, o conhecimento, foi nessa fase. Então, é importantíssimo. E o nosso adulto, que entra na igreja já adulto, ele não tem isso. Eu lembro uma vez, eu sempre dou esse exemplo, uma situação constrangedora lá no Butantã. O Fábio, que é o líder de crianças lá junto com a Adriana, fez um cultinho nos adultos. Então, a igreja toda, e fez um cultinho. E fez como se fosse um cultinho. E teve concurso. E na hora do concurso, ele começou a fazer perguntas para os adultos. Aí foi um constrangimento. Hã? As crianças sabem tudo, os adultos sabem nada. E ele fez uma pergunta que foi assim, para facilitar, vamos fazer múltipla escolha. Então a pergunta foi: o povo de Israel no deserto, o que Deus mandava do céu para que ele se alimentasse? Você acha difícil a pergunta? Então é assim, resposta, alternativa A, maná. Alternativa B, bodes. E tinha uma alternativa C que eu já esqueci. E aí ele pegou um cara lá, você. Natural, que mesmo que você saiba a pergunta, quando você pega assim, você esquece até seu nome, né? Então deu uma travada no indivíduo lá. Ele respondeu bodes. E eu fiquei pensando, agora eu já sei. Se fosse bodes, Deus tinha resolvido o problema de como matar aquela geração no deserto. Era só mandar um mês de alimentação que não tinha mais ninguém vivo, porque tomar um bode na cabeça. Cabode. Então você vê que conteúdo é um negócio que a criança aprende, ela é uma esponja. E o adolescente também é uma esponja. Tudo o que você conhece aí fora, ele sabe melhor que você. A atualidade, a internet, a música, quem é, quem não é. Eu conversei com o adolescente da igreja agora, esses dias, faz quase um mês. Falei, tudo bem, o que você está vendo, o que você está fazendo? Ele falou, oi, pastor, você conhece o PewDiePie? PewDiePie. Falei, quem?
PewDiePie. Eu não sei quantos de vocês conhecem o PewDiePie. Alguns devem conhecer, né? Mas pela cara aqui, a maioria não conhece. Conversa com adolescente. PewDiePie é o maior blogueiro da internet do mundo. O maior visualização de YouTube. Ele faz game e dá lá o tutorial e já evoluiu para falar da vida. Então é um cara, é um sueco de 26 anos. Esse nome não tem nada a ver, PewDiePie, são 3 letras em inglês que não tem nenhum significado juntas. Aliás, Pew é banco de igreja. Die de morrer e pai de torta. Então, ele pegou 3 palavras sonoras, né? Quando o cara falou PewDiePie, eu pensei, é um chinês, é um coreano. É um sueco de 26 anos que ganha 7 milhões de dólares por ano falando no YouTube. É um youtuber. E a garotada está vendo esse cara, porque ele é o craque do joguinho. Ele dá todas as dicas, e quando ele fala isso é bom, todo mundo vai, isso é bom. Então, todas as empresas estão pagando o cara para fazer propaganda. Esse é o nosso mundo. E esse garotada está absorvendo. Então, forma é muito importante, mas o fundamental aqui é a cosmovisão. Como eles enxergam a igreja, como eles enxergam o cristianismo, como eles enxergam o papel deles nessa sociedade, de não ser consumidor, mas ser um produtor. E eu queria bater nessa frase bastante. Eu não sou um consumidor, eu sou um produtor. Eu estou gerando material. Eu estou dando alimento, produtor agrícola. Eu estou dando conteúdo para que os outros me consumam na internet. Nós queremos que os nossos jovens sejam PewDiePie. E não ouvintes do PewDiePie. Que eles falem e as pessoas ouçam. Que eles saibam o que eles são e o que eles podem. E essa é a força. Então vocês são fundamentais nisso, porque vocês são a referência. Vocês são as pessoas que eles olham e vão querer imitar. E por mais que eles briguem, bronqueiem, falem que você é horrível, tenha certeza, você é um ícone, é um exemplo. Eu quero ser igual a você. E eu, que estou 20, 30 anos mais velho que vocês, posso ser uma inspiração, pastor da igreja, mas o exemplo é você. Eu sou velho. Então a linguagem, a forma e o touch, a proximidade, está aqui. Visitei um irmão da igreja lá, tem uma menininha pequenininha, de 5, 6 anos. E a casa lá toda tem um som, não sei o quê. Ele falou, minha caixa aqui de som. Ela foi lá e enfiou o dedo na corneta, quebrou lá o botão, o agudo. Caro. Falei, por quê? Porque ela pensou que era touch. Então ela foi lá e quis. Então é a criança que já sabe o que é um tablet, o que é um iPad. E tem um vídeo que já está velho até que passou aí, de uma criança vendo uma televisão assim pequena e tentando apertar e ver se mudava, e se irritando porque aquilo não mudava. E depois deram uma revista para ela, e ela folheava as páginas e ficava ali apertando nos negócios da revista, e não acontecia nada. E ela ficava irritada. E eu sou da geração de história em quadrinho comprada na banca. Tio Patinhas, Turma da Mônica. Você nem se vende Tio Patinhas ainda. Então, vocês são esse povo. Esse trabalho aqui é um material. Currículo sem metodologia não vai atingir o resultado. Currículo e metodologia sem cosmovisão cristã, quem nós somos, qual é o nosso potencial, como nós enxergamos o mundo, qual é a nossa referência para a sociedade, não vai adiantar nada. Agora, vocês estão fazendo um excelente trabalho. E os nossos adolescentes hoje são espirituais. Querem Deus. Pode ser até pelas motivações diversas, mas é bem melhor assim. O que nós não queremos é que daqui a 5, 6 anos eles estejam querendo festinha, balada, shopping, consumo. Então vai depender da nossa postura aqui. Então estamos juntos para isso. Como associação, nosso negócio é viabilizar, dar condições, fazer pensar grande, sonhar e deixar os caras fazerem coisas impossíveis. Não é tão difícil, mas exige determinação.
Então, parabéns, em especial para o pessoal do Pilar mesmo. Então, o Ailton é um eterno jovem, como ele falou ontem. Ele fez um voto de Peter Pan para se manter com a cabeça jovem e com o físico jovem. Está fazendo aí, está cumprindo a missão. Faz muito tempo que está nessa história. Tem um interesse pessoal agora, porque os filhos estão nessa fase. Então, glória a Deus. Mas já tem gente do lado dele aí que chegou depois e está fazendo um bom trabalho. Foi muito legal ir lá no acampamento de adolescentes. Aliás, ele nem estava lá. Estava a Karen, que deve estar agora fazendo o rodízio. A Karen comandando a moçada, fazendo a turminha lá. E eu olhei aquele grupão lá, alguns adolescentes, e pensei, essa menina é adolescente? Essa menina tem menos de 15 anos. Tinha uns lá que tinham uma cara de... Cresce rápido. E ver a relação, o amor, o ânimo, e essa mistura de lúdico com conteúdo. Então, parabéns. Equipe funcionando, ministério acontecendo, gente nova chegando. Cadê gente nova chegando aí? Ah, está ali. Então, não tenham medo de ousar. Eu vou acabar falando isso aqui, que é um testemunho meu aqui. E eu, nesse momento, como eu estou aqui na presidência da igreja, estou falando como igreja mesmo. Vocês não tenham medo de fazer um negócio louco, maluco, diferente. Porque vocês não estão numa igreja que vai ter um velho de barbas brancas dizendo isso é uma heresia. Já teve, já passou. Quando eu era adolescente, já era líder dos adolescentes, na igreja aqui do lado, queria que as crianças fossem lá para os adolescentes, de criança para adolescente. Aí tinha que fazer uma propaganda. Aí fiquei pensando, que cartaz que eu escrevo? Naquela época tinha um personagem do Maurício, que era um diabinho, que ficava lá, conversando lá com... Aliás, o Maurício gosta muito desse negócio de diabinho. Eu até não sei como é que está agora, que faz tempo que eu não vejo, mas tinha sempre um negócio meio assim. E aí, eu vi aquele desenho do diabo, né, bem estereotipado, um cara magrinho, vermelho, com cavanhaque, chifrinho. Então eu fiz aquele desenho do diabinho ali, num cartaz, e um balão que ele estava falando assim: pessoal, não vão para a reunião dos adolescentes. Pelo amor de... 3 pontinhos. Por favor. E coloquei o cartaz lá no lobby da igreja. Quando os diáconos viram aquele cartaz, um diabo falando alguma coisa na igreja, deu uma reunião. Fui chamado. Como você faz um negócio desse? E eu lembro disso que gravei. Que eu pensando, esses caras não estão entendendo. Não estão entendendo. Que eu não estou fazendo apologia do diabo. Eu estou falando uma coisa que o cara vai olhar e falar, puxa. Então, tem coisas que são exageradas e falar, não, meu amigo, sonha menos, voa menos, calma aí. Mas a criatividade, a liberação, a metodologia, vocês vão construir. O conteúdo é inegociável. Nós não vamos parar de falar de Bíblia. Nós não vamos parar de falar de santidade. Nós não vamos parar de falar de Espírito Santo. Nós não vamos parar de falar do amor de Deus e da justiça de Deus sobre todos os homens. É a palavra de Deus. A metodologia, vão à luta. Vocês estão ouvindo aí? Forró neles. Não vamos parar no tempo. E glória a Deus porque vocês estão correndo e andando. Parabéns, Deus abençoe. Adelante. Amém? Palmas para vocês. Vamos orar e vamos tirar uma foto. Amém? Vamos abençoar então esse ano aqui. E depois junta aqui na frente, sei lá, atrás e faz o grupão, né? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, nós abençoamos este momento de preparação, de planejamento, mas também de celebração. Nós abençoamos o que vai acontecer agora à tarde, à noite, com todos os adolescentes juntos. Nós abençoamos este lugar que recebe os adolescentes.
para que eles se sintam em família, para que eles se reconheçam como irmãos, para que eles gerem vínculos, amizades, que atravessem as gerações. E, acima de tudo, para que eles aprendam a te amar e a privilegiar as tuas coisas, para que eles descubram que são capazes de liderar e não serem liderados, de fazer a diferença e não de comprar o que os outros dizem que faz a diferença. Nós abençoamos o trabalho desse grupo ao longo de 2016, em cada localidade, e quando juntos estiverem como um todo. Nós abençoamos na hora da dificuldade, na hora da crise, com alguns que resistem, com pais, com líderes da igreja, a luta com a falta de recursos, de condições, mas com certeza com a maior luta, que é contra a onda do diabo de humanismo, de consumismo, do imediatismo, que nos torna escravos de sonhos impossíveis. Então nós abençoamos este grupo para acender a luz no meio da escuridão. E para, com esse material que tem em mãos, e com a consciência de quem nós somos, do que pensamos hoje, construir aquilo que nós queremos pensar no futuro, queremos ser no futuro. Nós abençoamos o trabalho geral dos adolescentes da igreja, cobrimos as vidas deles e ordenamos a tua presença em criatividade, em vigor, em força, para cumprir a tarefa. Nós abençoamos em nome de Jesus. Amém.